Boa noite. Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now. Redenção completa e verdadeira, definitiva para todos nós, para o mundo inteiro. A pergunta essa semana é anjo ou pessoa? Aqui nessa imagem a gente pode ver não anjos, porque anjos não tem forma, embora muitos façam com asas e de branco, etc. Mas tem semelhanças com a pessoa, mas não tem como a gente descrever desse modo. E aqui a gente tem algumas pessoas aqui embaixo, então tem uma diferença aí entre o que está ligado ao céu, o que está ligado à terra, pessoa, que são almas aqui em corpo, nesse mundo aqui embaixo, e vamos chamar de anjos, que são anjos de verdade, mas essas luzes, essas energias que a gente está vendo nessa imagem por falta de uma imagem melhor para representar um anjo. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 19 das Sirot do Rebbe, das compilações. Essa Sirá fala sobre o livro Igeret HaTeshuvah, essa é a de número 3. A carta, é o livro que está no Tânia, inclusive, sobre a Teshuvah, a reconexão, se juntar, se ligar com Hashem, muito próprio da semana que a gente está ainda ligado a Kippur e começando o Sukkot. A Teshuvah continua. The show must go on. O show deve continuar. A gente continua com a Teshuvah durante o ano inteiro. Então, já indo para a resposta final, o bottom line, o rap, a definição é que sim, a pessoa, mais do que o anjo. A gente vai ver que o anjo tem muitas grandezas, muitos níveis e é muito elevado, né? Como a gente fala, inclusive, né? Parece um anjo, é como um anjo me protegeu. Existem anjos, anjos também estão ligados com proteção. Cada missão que a gente faz, a gente cria anjos. Os anjos existem, né? Desde a criação, seja a criação. Mas a gente vai ver que, primeiro, nossas almas são mais elevadas, bem mais elevadas que os anjos. Então, é a pessoa. A gente vai ver que os anjos estão ligados ao nome Elohim. E esse nome Elohim, a gente não é um dos 7 nomes que a gente não fala, né? Ele é Rim, não é Kim, né? A gente não fala o nome dessa forma completa. Esse nome Elohim é só para quem está abaixo, né? Descendo em relação a Hashem, mas é uma realidade. Acima da gente, cada nível tem um limite que não permite avançar. Está ligado com, mesmo nível mais alto, tem um certo limite, que está ligado com essa parte externa, que está ligado com o nome Elohim. A gente, baseado na nossa alma, que vem no nível acima de Elohim, um nível íntimo, interno, mesmo aqui embaixo, depois da descida, tem a nossa vitalidade que vem lá de cima, do nome Havaya, nome Yud-Kei Vav-Kei, o nome de Hashem que cria tudo que vem embaixo, inclusive o próprio nome Elohim, que é Deus, está no nível abaixo e está relacionado com tudo que está num nível muito acima, mas que é limitado, porque não está ligado com o nome Havaya que está acima. E a gente, mesmo aqui embaixo, justamente aqui embaixo, que a gente recebe o nome de alma num corpo, e nos tornamos uma pessoa, um ser humano, a gente tem esse nível muito elevado, porque a nossa vitalidade vem lá de cima. Então, começando, entrando nos detalhes da Sirá, o Rebbe mostra que o Alter Rebbe, né, na Igeret HaTeshuvah, nessa Sirá 3, está ligando ao quarto capítulo da Igeret HaTeshuvah, o Alter Rebbe explica
que anjos são chamados de Elohim, como a gente falou, que é o nome de Hashem. Tanto é que a gente não fala, mesmo quando está falando sobre anjos, a gente não fala o nome de Hashem, a gente fala Elohim. Porque se não é num pasuk, num verso da Torá, a gente estaria falando o nome de Deus à toa. É o nome de Hashem. E recebe como apelido para qualquer anjo. Porque eles recebem a vitalidade de um aspecto externo. E como o nome Elohim também é um aspecto externo, eles se associam com esse nome, né? Hashem faz com que seja assim, e a gente chama anjos de Elohim separada, indiferentemente, qualquer anjo. É óbvio que a gente fala sobre Elohim também quando não são anjos. Tá? Inclusive, até é usado o nome Elohim para falar de juízes aqui nesse mundo, para pessoas. Mas pessoas não chamadas geralmente de Elohim, os anjos sempre sim, porque é um aspecto externo. Então, o Alter Rebbe traz 3 versos para falar sobre anjos, e o pai do Rebbe, o Rav Levi Yitzhak, divide esses versos nos 3 tipos de anjos que a gente vai ver em seguida. Então, no nível mais elevado, tá ligado ao nível de Beriá, são os anjos chamados serafim, que eles ardem, se incendeiam para se juntar com Hashem. Está ligado com as letras do pensamento que criam esses anjos. É o nível mais elevado, letras do pensamento que criam os anjos. E aí o Passuk fala, porque Deus, teu Deus, é o Deus do Elohim. Percebi agora que eu traduzi, mas deveria ter colocado Passuk em hebraico, porque em hebraico dá para entender melhor isso aqui. Que Hashem, o nome de Hashem, esse Deus primeiro está ligado com o nome de Hashem. Elohim, Elokei ha-Elohim. Então tem 3 vezes o nome Elohim. Hashem, depois Elohim, Elokei ha-Elohim. Depois no nível de Hayot, que é os anjos, o nível de Hayot, que são como animais, que está ligado com o nível, com o mundo de Yetzirah, que assim como os animais têm essas emoções à flor da pele, né? Então eles são criados pelas letras da fala. E aí o Passuk é Rodul Elokei a Elohim. Vamos reconhecer, agradecer a Elokei a Elohim, 2 vezes o nome Elohim. A gente tem o terceiro nível, que é, assim como está explicando o pai do Rebbe em relação ao Tânia, no Igeret HaTeshuvah, que traz esses 3 versos. Os Ofanim estão ligados a rodas, que estão no nível de Asiá, no mundo de Asiá, são criados pelas letras da ação, Maasé, que está ligado com Asiá, o mundo da ação. E aí o Passuk é Vayavou Binei a Elohim Leitetzev. E vieram os filhos do Elohim, de Elohim, para se estabelecer. Tá. Então esses são os 3 níveis. Agora vamos às perguntas. Primeiro, por que é importante indicar no Igeret HaTeshuvah, que está ligado com Teshuvah, que cada nível de anjo é criado de letras diferentes? Tá. Letra ligada a esse verso e a esse mundo, né? Letras que são do pensamento, letras que são da fala, que são da ação, e cada um ligada a um verso diferente. E 2, a pergunta que a gente já respondeu, quem é maior, o anjo ou a pessoa? Porque se por um lado o anjo é chamado de Elohim, a pessoa não é chamada de Elohim. Por outro lado, a gente sabe que a pessoa o ser humano é criado pelo nome Havaya, que está acima de Elohim. Então já vê a diferença entre anjo e pessoa, e porque pessoa é mais elevado no fundo do que anjo, e porque tem essa diferença entre os 3 tipos de anjo e como são criados. Como eu falei, não é que todos são criados somente a partir do nome Elohim. Por exemplo, a nossa alma é criada a parte interna e íntima da vitalidade divina, que é o nome Havaya. Nós somos uma parte de Hashem de verdade e viemos do nome Havaya e não é do nome Elohim.
o nome Elohim está ligado com as letras do pensamento de Hashem, da fala e da ação que cria os anjos, embora a gente depois é criado também através das letras, que elas entram em ação, que é Naser Adam. Quando Hashem fala, ele fala Naser Adam, e as letras têm uma forma, que está ligado com as letras na ação, mas a gente foi criado antes mesmo das letras, que está ligado com o nome Elohim. A gente foi criado a partir do nome Javaia, que vem antes disso tudo. Está engrossando o caldo, está complicando, confundindo um pouco mais, mas vamos depois explicar tudo isso e deixar muito claro, porque é uma sirra muito interessante e muito, muito importante. Temos mais algumas perguntas. De todas as criaturas que vêm da parte externa da vitalidade, apenas os anjos chamados Elohim. Por exemplo, tem outras criaturas como os astros, né, o Sol, a Lua, as estrelas, vem o Tzva Shamayim, né, todo o exército do céu vem da parte externa do nome Elohim, vem do nome Elohim, mas não chamado Elohim, só os anjos chamados Elohim. Por que isso? Isso denota claramente uma grandeza, que os anjos são chamados com o nome Elohim. Mas a pergunta é por que eles merecem isso e não os outros? E ao mesmo tempo, se nós somos mais elevados do que os anjos, e os anjos têm nome Elohim, porque nós não somos chamados Havaia, que é o nome que dá origem às almas nossas do ser humano. A resposta é porque o anjo ele tem imediatamente o passaporte, a identidade ligado a Hashem. Não tem como se esconder, não tem como não perceber. Ele está o tempo todo ligado, de uma forma muito absoluta, muito... Tanto é que, no nível mais elevado, ele está o tempo todo se incendiando por Hashem. Né? Nesse incêndio por Hashem. Nós não. É menos revelado. Né? Tanto é que é possível perceber, ou a pessoa nem sentir que ela é uma parte de Hashem, ou que ela está ligada com Hashem, ou que ela depende de Hashem. Assim como o peixe, por exemplo, que são associados com os anjos, ao mesmo tempo que os anjos não conseguem separar de Hashem, o peixe não consegue separar da água, né? Da onde que ele recebe a nutrição, a vitalidade. O anjo também não consegue separar. A gente consegue e vive bastante bem sem, mas não é o melhor que a gente pode conseguir. Então, ao mesmo tempo, a gente não é chamado de nome Havaia, porque a gente não tem essa revelação que a gente vem do nome de Havaia, né, que tem essa parte divina dentro da gente. E também a gente não vem através do nome Elohim, então a gente não pode ser chamado de Elohim. Que poderia se pensar, já que a gente acaba sendo criado também pelas letras da fala, como Hashem fala na Serra Adam, faremos o ser humano. Então a gente não tem como ser chamado nem de Elohim e muito menos de Havaia, porque não está revelado. Então algumas respostas. Primeiro, nossa alma vem de Hashem, diretamente, de Havaia. E enquanto alma aqui embaixo, no corpo, ainda somos, a alma ainda é parte de Deus. Isso aqui é uma coisa fantástica para a gente ficar, realmente, se inspirar com isso. E fazer a coisa certa. E isso explica um pouco tudo. Porque a gente não é de Elohim, a gente já vai que está no nível acima. Porque a gente não se chama Elohim, também se chama Havaia. Porque para a gente estar aqui embaixo nesse mundo, porque lá em cima a gente poderia chamar de Havaia, porque a gente vai estar totalmente conectado e ligado com Hashem. Só que Hashem quer que justamente sejamos um emissário dele aqui embaixo, um sheliach dele aqui embaixo. E para isso ele tem que tirar toda a identidade, a gente tem que estar como um espião disfarçado, sem poder estar revelado, porque senão a gente não tem o nosso esforço próprio. Mas a gente tem que revelar essa parte da chama aqui no nosso mundo, nesse mundo. Então, a gente é uma parte de Deus aqui nesse mundo, mas está de uma forma oculta, por isso que também a gente está undercover, como se diz, a gente está
é disfarçado como um espião, como um emissário. E é importante notar que a alma aqui embaixo tem sim as 4 letras do nome de Hashem, e que o pecado é grave porque ele consegue fazer com que o nome de Hashem desça para o exílio e danifique todas as letras, porque a gente tem uma ligação com a letra e aí permite que elas sejam manchadas, danificadas. E a gente lê, como foi falado, no Kriyat Shema Lamitar, na prece do Shema antes de dormir, cada tipo de pecado, 4 pecados que mancham cada letra das 4 do nome de Hashem. Então a gente vê que a gente está aqui embaixo para uma missão, não para cair, mas para subir. A gente desce aqui de forma disfarçada, não revelada, por isso que a gente está incógnito, não aparece o nosso crachá, nossa carteira de identidade, mas a gente sabe que a gente deve saber, isso que o Alter Rebbe fala, que a gente tem aqui embaixo essa responsabilidade de ser representante de Hashem, ser Hashem aqui nesse mundo. Então a gente vê que a alma do ser humano é superior à alma das outras criaturas, não só em relação aos anjos, também em relação a outras criaturas, que também elas vêm do nome de Hashem, tá? Não do nome Elohim. E como é que isso se expressa? Porque o ser humano, justamente em relação aos outros todos, que são criados não a partir, que é o Tzvah Haaretz, que é o exército aqui embaixo, não são os anjos e os astros que são mais reveladamente ligados com Hashem, com Elohim. Se expressa porque é uma coisa interessante. Parece que o mundo é governado pela natureza, que está ligado com a numerologia de 86, que é de Elohim. Então, aqui, para todo mundo, raramente alguém vai negar isso aqui. Parece que o mundo é governado pela natureza. A ciência, as leis do mundo, né? Que o sol sempre se nasce, sempre se põe, lei da gravidade, do envelhecimento, do desperdício, da dispersão do calor, etc, etc. Está ligado à natureza, ao nome Elohim, que a gente falou. Então, a gente estar ligado e saber disso, e entender isso, responsabilidade de fazer techuvá e se ligar com Hashem, é porque aqui nesse mundo que está governado aparentemente pela natureza, nós estamos acima. E permite que o nosso comportamento seja acima da natureza. Não é negar a natureza, pelo contrário, mas a gente conseguir, dentro da natureza, estar acima e ir em frente, desafiar, crescer, subir, fazer o que Hashem quer para a gente aqui nesse mundo. É uma diferença gigantesca, tanto em quantidade quanto em qualidade. A gente percebe, por ser uma ovelha no meio de 70 lobos, e perseveramos, continuamos intactos, né? Depois de tanto tempo, tantos povos foram e tentaram nos destruir, dominar, e viraram uma expressão no Wikipédia, e a gente inventou o Wikipédia, ou Wikipedia em inglês. O Alter Rebbe mostra então a distinção dos anjos, porque valoriza ainda mais a distinção que temos, nós somos todas criaturas, né? Mesmo os anjos que têm níveis diferentes, a gente é acima deles e muito mais ainda de todas as outras criaturas. Com revelação à revelação, os anjos são superiores, por isso que eu falei que estão ligados com o nome Elohim, são chamados assim. É possível essa relação direta com Deus, por isso recebem o nome Elohim. E por isso eles não podem ir contra Hashem. E por isso a gente pode ir contra Hashem. Mas não deve. A gente pode ir porque não está de uma forma tão revelada. Mas somente por isso que a gente tem que revelar aqui nesse mundo nossa ligação com ele. Então, resumindo e concluindo, os 3 tipos de anjos e os 3 versos mostram graus diferentes de revelação. Quanto mais baixo, é menos revelado, e mais aqui embaixo. Por isso que quando a gente fala do mundo de Beriá, tá ligado? Com as letras do pensamento, as letras do pensamento inclui, quando a gente pensa, a gente consegue ter a fala, a letra da fala que vai sair depois está incluída aqui dentro, e o formato, que é a letra a parte da ação da letra, também está contida aqui dentro. Quando a gente fala sobre os anjos ligados às letras do pensamento, tem a expressão que o Alter Rebbe fala, que é
Eloquim, Eloquei, Eloquim. São 3 vezes, porque tem pensamento, fala e ação. Quando fala sobre as letras da fala, só inclui a fala e a ação. Por isso que tem só 2 nomes de Eloquim. Um ligado à fala, outra ação. E quando fala sobre o mundo da ação, que são esses 3 níveis de anjos, está mais aqui embaixo, está menos revelado, porque quanto mais embaixo, menos revelado, assim como a alma está no nível mais oculto ainda, que não tem nenhum nível, nenhum nome de Eloquim, mas então nesse nível das letras da ação, tem só um nome de Eloquim. Então a gente pode ver que sim, nós temos a capacidade de revelar Hashem aqui nesse mundo, através dos nossos atos, e transformar esse mundo num mundo superior em que Deus esteja aqui presente de uma forma generalizada, já com Mashiach agora, now. Tudo de bom para todos nós.